Ministério Público Federal, termo de declaração número 77. No dia 18 de maio de 2017, às 13 horas e 42 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017. Compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Boa Rasópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral número 2020-025 SSPPR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sobre o número 335-903-119-91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado, Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB-DF 16649, no interesse e com fundamento da notícia de fato número 10000010999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 77. Campanha ao governo de 2010. Que o declarante, que durante a campanha ao governo no ano de 2010, havia 3 candidatos ao governo com potencial de vencer as eleições. O declarante, Wilson Santos e Mauro Mendes, sendo que no início da eleição, Wilson era o favorito, que no final da campanha eleitoral, acreditando que no mês de setembro de 2010 o declarante cresceu nas pesquisas e a disputa ficou entre o declarante e Mauro Mendes, ficando Wilson Santos em terceiro lugar nas pesquisas, que por conta disso, no final da campanha eleitoral, a pessoa de Oswaldo Sobrinho, coordenador da campanha de Wilson Santos, agendou uma reunião com o declarante, insistindo que o Wilson precisava falar com sua pessoa, alegando ser importante, tendo marcado uma reunião no apartamento do próprio Oswaldo Sobrinho, próximo ao posto de combustível do Goiabeira Shopping, que, já no apartamento, o Wilson pediu para conversar sozinho com o declarante. Quando o indagou se gostaria de ganhar no primeiro turno ou correr o risco de ir para o segundo turno. Que, segundo Wilson Santos, o outro candidato, Mauro Mendes, estava procurando o seu apoio a fim de que ele, além de apoiar Mauro Mendes, se virasse contra o declarante, sendo mais ostensivo e agressivo, fazendo assim que o declarante tivesse muitas chances de perder o pleito. Que, segundo Wilson Santos, ele e Mauro Mendes estavam em uma tratativa no valor de 10 milhões de reais para que ele agisse de tal forma como o declarante. Que, segundo Wilson Santos, ele estava dando preferência ao declarante, eis que para ele era melhor politicamente, haja vista que no ano de 2008 ele havia sido adversário político de Mauro Mendes. Contudo, desde que lhe fosse entregue o mesmo montante, que o declarante alegou que não tinha como dar referido valor, que poderia chegar até uns 5 milhões de reais. Contudo, nada fecharam, marcando a reunião para 2 ou 3 dias depois, que nessa nova reunião, igualmente no apartamento de Oswaldo Sobrinho, o candidato Wilson Santos pediu para conversar mais uma vez a sós com o declarante,
continuando reticente no valor de 10 milhões de reais, ao passo que o declarante insistiu em fechar o acordo em 7 milhões de reais. Entretanto, não entraram novamente em um acordo sobre a situação, tendo Wilson Santos disse que daria uma resposta ao declarante, e o que acabou não ocorrendo. Que nos dias seguintes, o declarante percebeu que o Wilson Santos passou a agredi-lo, tanto nas entrevistas como nos debates em que participava, muito mais do que o candidato Mauro Mendes, deduzindo com essas condutas que ele, o Wilson, havia firmado o acordo com Mauro Mendes para agir contra o declarante. Consoante ele havia narrado quando da primeira reunião na casa de Oswaldo Sobrinho. Que, diante dessa situação, como o declarante possuía simpatia de muitos prefeitos do DEM, que gostaria de apoiá-lo e que, contudo, por conta da fidelidade partidária, estavam apoiando Wilson Santos, procurou por Júlio Campos, acreditando que na época figurava como presidente estadual do DEM e assim possuía liderança sobre esses prefeitos, informando sobre todas as conversas que o declarante havia mantido com Wilson Santos, que Júlio Campos ficou muito irritado com a atitude de Wilson Santos, alegando ainda que o Wilson havia prometido a ele recursos financeiros para ajudar na campanha dos candidatos do partido, mas que não havia cumprido com a sua promessa. Que o declarante então solicitou a Júlio Campos que ele liberasse os prefeitos que possuíam simpatia com a candidatura do declarante para que o apoiasse, ao passo que o declarante iria ajudá-lo em suas despesas de campanhas que o Wilson havia lhe comprometido, mas não honrado. Que tal situação foi aceita por Júlio Campos, o qual, depois de um levantamento, encaminhou ao declarante os custos que o partido possuía com os gastos das candidaturas proporcionais, que, conforme combinado, o declarante repassou para Júlio Campos um montante aproximado de 4 milhões de reais, os quais foram entregues através de João Simoni, proprietário da construtora Constil, não sabendo o declarante indicar a forma como ocorreu esse pagamento. Que, para efetuar tal pagamento, João Simoni recebeu o referido valor oriundo de Rodolfo, proprietário da construtora Incominde, seguindo determinação do declarante, que a Incominde efetuava constantes repasses de retorno ao declarante. Eis que a construtora Incominde recebeu do Estado o valor aproximado de 85 milhões de reais no ano de 2010, fruto de pagamentos de precatórios da Coab, e sempre pagava os débitos que o declarante necessitava saldar. Que o Wilson Santos assumiu os gastos de campanha dos candidatos do DEM, tendo em vista que o vice-governador da chapa de Wilson Santos era do DEM, Dirceu Dal Bosco, que, em razão dessa chapa, o Wilson Santos havia se comprometido com Júlio Campos, presidente do DEM, a ajudar a custear despesas para as campanhas dos candidatos do referido partido na eleição proporcional, em troca do apoio do partido DEM na campanha de Wilson Santos. Que o Wilson Santos não honrou o compromisso com Júlio Campos, e o declarante assumiu o compromisso em seu lugar, em troca do apoio dos prefeitos do DEM na campanha do declarante, que estavam, em sua maioria, no interior do Estado, que, por conta da liberação do compromisso político que os prefeitos deveriam manter com o Wilson Santos, o declarante ainda firmou acordo com o candidato a vice de Wilson Santos, Dirceu Dal Bosco, a fim de que ele ficasse inerte na situação e não agisse contra o declarante. Que o declarante assumiu as dívidas da campanha de Dirceu Dal Bosco e entregou a Dirceu o valor de R$1.500.000, que a quantia foi entregue por João por intermédio
Digo que a quantia foi entregue por intermédio do empresário João Carlos Simoni, da construtora Constil, tendo como origem os retornos da construtora Incominde, referente aos precatórios pagos pelo Estado de Mato Grosso no ano 2010. Que o declarante sabe dizer que os valores repassados por meio de João Carlos Simoni, a campanha de Júlio Campos e a campanha de Dirceu Dal Bosco, também teve recursos de Vanderlei Faquete Torres, Trimec, que João Carlos Simoni e Vanderlei Faquete Torres também podem ter utilizado de recursos obtidos com o empréstimo realizado no Banco Rural. Que o declarante reconhece que a referida articulação política auxiliou a se sagrar vencedor no primeiro turno das eleições. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 13 horas e 58 minutos do dia 18 de 5 de 2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR-MPF número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, ABDF número 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, Adna de Oliveira Omote, Agência de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo. Estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio.